Bom dia a todos vocês, alunos dos segundos anos. Vamos começar mais uma videoaula da disciplina de Sociologia. Vamos dar continuidade ao capítulo 7, que Democracia, Cidadania e Direitos Humanos. Então, na videoaula passada falamos a respeito de democracia e hoje vamos estar falando a respeito de cidadania e direitos humanos. O que nós entendemos então por cidadania? É o conjunto de direitos e deveres exercidos pelo indivíduo na sociedade que ele vive, né? Então, seria a sua participação ativa, tanto no cumprimento dos seus deveres, assim como também da sua luta, né, para conquistar e melhorar os seus direitos. Cidadania surge na Roma Antiga, vem do latim civitas. Então, lá atrás na história, o povo romano, então, tinha uma consciência de que o indivíduo que morava na cidade, ele deveria participar ativamente nas decisões que eram de comum da vida pública, da vida na cidade. Esse termo, né, essa palavra cidadania, após o período romano, depois da Grécia, né, ficou um tanto quanto esquecido. Da mesma maneira, quando a gente falou sobre democracia, né, somente a partir das revoluções liberais, né, que nós inclusive já falamos no assunto anterior sobre democracia, volta-se a falar sobre a participação da sociedade, do indivíduo comum, né, nas decisões políticas da sua nação, né? Então, quando a gente pensa em cidadania, dessa luta do indivíduo por melhores condições sociais, né, desse espaço que passa a ser conquistado pelo indivíduo em poder se expressar e buscar por melhores condições, vai ser justamente a partir, então, da Revolução Francesa e também através da independência dos Estados Unidos. Tá? Então, para a gente perceber que esse processo foi uma construção histórica da humanidade para fazer com que hoje nós tenhamos um espaço, né, para poder justamente aclamar aos nossos governantes, uma vez a gente se sentindo prejudicado dentro da sociedade ou excluído dentro da sociedade. Tem um sociólogo britânico chamado Thomas Marshall, que ele diz que a cidadania, por ser uma construção histórica, tá? Ela, em primeiro momento, o indivíduo, ele conquistou o que ele chama de direito civil. O que ele entende pelo direito civil? Seria a nossa liberdade individual, né? A liberdade de expressão e pensamento e o direito a ter a propriedade privada, ou seja, caberia ao Estado proteger, né, o meu bem privado, tá? E aí, uma outra questão extremamente importante, né, que veio com a influência dos ideais iluministas, né, foi a igualdade jurídica, ou seja, todos nós devemos ser tratados da mesma forma, da mesma maneira, porque se a gente for ver lá atrás, no período absolutista, antes das grandes revoluções liberais ou burguesas, né, nós tínhamos essa separação, apenas a nobreza, a realeza, né, tinham direitos a ter uma vida boa, né, a ter os prazeres de uma boa qualidade de vida, enquanto que o povo, né, infelizmente,
não era percebido como um indivíduo e que merecedor de ter uma boa qualidade de vida. Tá? Aí, em segundo direito que ele fala é o direito político. O que ele entende por esse direito político que a sociedade conquistou em segundo momento, né? A partir do século XIX. Ele diz que vai ser justamente a nossa participação, no sentido tanto da gente poder votar, como também de ser votado. Então, essa nossa participação ativa, né, dentro da sociedade, que não é somente você ocupar um cargo político, né, de prefeito, vereadores, senador ou deputado, mas também, né, o direito da gente manifestar as nossas opiniões dentro das associações, dos sindicatos, dos movimentos sociais, tá? Então, em todos os setores e todas as esferas da sociedade, nós vamos ter um espaço, né, garantido pelo Estado para que a gente possa, então, estar se manifestando. Um dos maiores movimentos do século XIX, que eu coloquei ali no slide como exemplo para vocês, vai ser, então, a luta dos trabalhadores, né? Então, essa luta dos trabalhadores por melhores condições de trabalho, assim como também por melhores salários também. Então, a partir disso, o que se teve? A conquista das leis trabalhistas, né? Que hoje nós conhecemos, né, por termos descanso semanal, diminuição da jornada de trabalho, 13º salário, por exemplo, né, entre outros direitos que passamos a conquistar. E, segundo, então, Marshall, o terceiro direito que nós conquistamos vai ser o direito social. Ou seja, são todos os direitos relacionados ao nosso bem-estar, a nossa qualidade de vida, o acesso justamente à saúde, educação, moradia, né, lazer, transporte público de qualidade, tá? E consumo, que eu coloquei ali para vocês. O consumo quer dizer justamente o quê? Que nós tenhamos condições básicas, né, para justamente comprar a nossa alimentação, um vestuário, né, enfim, todas as nossas necessidades básicas enquanto ser humano, tá? Então, Marshall, ele teve, então, essa percepção da sociedade, dessas conquistas que nós fomos fazendo ao longo da história, tá? E aí, para finalizar, coloco ali para vocês ainda sobre a cidadania, que ela não é composta só pela conquista dos nossos direitos civis, políticos e sociais, mas também tem os nossos deveres. Então, eu coloquei ali para vocês que o voto, ele é um direito, mas também, paralelamente, ele é um dever nosso, né? Uma maneira para que a gente possa estar escolhendo, né, a pessoa que nós mais acreditamos que possa estar atendendo aos nossos interesses, tá? Outra coisa que eu coloquei, o zelo pelo espaço público, né? O cumprimento das leis, tá? Então, isso também compõe uma parte para que a sociedade viva da melhor maneira possível, né? Então, ser um cidadão é nós contribuirmos tanto no exercício dos nossos direitos quanto dos nossos deveres. Então, ambos são extremamente importantes para que justamente a gente tenha uma cidadania melhor, né? Para não ser plena, né? Que talvez pleno seria algo um tanto quanto ainda
utópico ou não, né? Mas temos que pensar sobre. Os direitos humanos, né? Que com certeza vocês também já ouviram falar bastante, né? Os direitos humanos caminham junto, então, com a cidadania, tá? Quando se fala em direitos humanos, tem essa ligação, então, com a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa, né? Na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 26 de agosto de 1789, lá já se escreveu, né, quais seriam os direitos humanos do homem e do cidadão, tá? E só que vejam só, nós estamos falando ali ao final do século XVIII, ok? E volta-se firmar, né, um maior compromisso entre as nações a respeito, né, dos direitos humanos somente após a Segunda Guerra Mundial, né? Em 1948, vai ter um grupo de países formado por 50 aproximadamente, que então buscam elaborar um documento que preserve a vida, garanta a liberdade e o reconhecimento da pluralidade na sociedade, né? Que busque combater ações de discriminação, né? Então, para a gente perceber que houve um longo período, né, de construção e de talvez uma falta de compromisso entre as nações. Então, somente após a Segunda Guerra Mundial, com a grande quantidade de mortes que foi construído pelas guerras, né, que viu-se a necessidade que as nações elas teriam que ter alguns limites no sentido de manter o diálogo e que a guerra fosse a última alternativa, né? Que buscassem a preservação da vida, do bem-estar das pessoas. Hoje nós temos 193 países que compõem a ONU, né? Então, os países que compõem a ONU, de uma maneira geral, eles têm esse compromisso de criar políticas que garantam os direitos humanos, né? Que preservem a vida de todo e qualquer cidadão, indiferente da classe social, da cor da pele, da condição econômica, né? Então, eu coloquei aqui no final para vocês, os direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos, independente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. Então, o que a gente vai perceber, né? Todos os 3 itens que nós trabalhamos, tanto democracia, quanto cidadania e direitos humanos, eles caminham juntos, né? Para nós podermos construir uma sociedade melhor, o cidadão precisa ter esse espaço de poder se mobilizar, de poder expressar suas ideias, né? Manifestar suas opiniões, ter esse espaço de discussão, de poder lutar por uma sociedade mais justa, né? Talvez a perfeição, não sei se um dia teremos, né? Mas eu acredito sim que esse espaço é responsabilidade de cada um de nós, né? Também exercer na sociedade que eu vivo, na comunidade que eu estou inserida, de lutar, né, por melhores condições nas escolas, na saúde, né, no transporte público, etc. Tá? Então, esse é o tema de vocês.
No livro também fala a respeito do assunto. Façam as atividades, resolvam os exercícios que tem lá no Classroom, tá? Façam as atividades no caderno, mantenham seus cadernos organizados, depois do retorno estarei dando uma olhada para ver o que vocês fizeram. Tem a data no roteiro ali da avaliação, não percam os prazos, ok? E qualquer coisa também podem mandar mensagem para mim no Classroom, tá? Boas atividades, grande abraço a todos e até a próxima.